Olá, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Raíssa, eu sou psicóloga e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que é a psicoterapia e a terapia cognitivo-comportamental. Muito bem, a psicoterapia é um investimento na nossa saúde emocional de médio a longo prazo, em que o paciente, junto com o psicólogo, vão ter a oportunidade de rever algumas vivências do paciente, com o objetivo de transformar as emoções e o comportamento para devolver qualidade de vida e bem-estar quando essa pessoa não está bem. A psicoterapia, ela é um momento em que a gente vai reservar para cuidar de nós mesmos. Isso significa que é um espaço em que você vai deixar tudo lá fora, num sentido de que não iremos levar em consideração pensamentos, sentimentos e as necessidades das outras pessoas, e sim da necessidade do paciente. É um momento reservado semanalmente durante 50 minutos, em que o paciente vai ter a oportunidade de falar sobre as suas angústias, os seus problemas, as questões que ele gostaria que fossem diferentes. E junto com o profissional vai delinear como que isso pode acontecer. É um espaço livre de julgamentos. O profissional não está ali para dizer o que é certo e errado, o que é bom ou ruim, e sim para acolher a demanda do paciente e, diante daquela situação, fazer com que a pessoa avalie as melhores possibilidades de acordo com o que ela acha certo a serem seguidas. Então é um momento em que o profissional ele não vai fazer um julgamento com a tua própria moral do que ele acha certo ou errado, e sim a partir do que o paciente acredita, com o objetivo de fazer com que ele aprenda a tomar as próprias decisões e fazer as próprias escolhas. É um espaço sigiloso, isso significa que nada do que for dito dentro das sessões de terapia será dito fora dali. O profissional, ele não tem o direito à autorização e é antiético que ele compartilhe e comente sobre o que acontece dentro do consultório com outras pessoas, a não ser que o caso precise de uma supervisão clínica, ou seja, que o psicólogo precise de ajuda, auxílio de outro profissional para conduzir de uma melhor forma o atendimento daquele paciente, ou quando o paciente apresenta risco para si ou para outras pessoas. Aí o psicólogo vai precisar entrar em contato com alguém que possa cuidar desse paciente de maneira mais ativa e mais próxima, que seria, por exemplo, em casa. As sessões, como já foram ditas, acontecem uma vez por semana durante 50 minutos, que é uma frequência e um tempo suficiente para que o paciente consiga trazer toda a sua demanda, falar sobre tudo o que está acontecendo e que o profissional consiga dar uma devolutiva para que o paciente volte para casa para realizar a reflexão de tudo do que foi feito durante a terapia e na semana seguinte trazer e dar continuidade ao trabalho. A psicoterapia, ela é um processo, isso significa que ela tem data de início, mas não necessariamente ela tem uma data de fim. Existem alguns pacientes que conseguem atingir os seus objetivos com 3 meses, 4 meses de psicoterapia, e tem alguns pacientes que às vezes levam anos dentro do processo terapêutico. Isso é muito particular e depende muito dos objetivos dos pacientes, tanto quanto assim o grau de dificuldade que eles têm para resolver algumas dessas questões. Tem certas coisas que nós conseguimos falar com maior facilidade, trabalhar com maior facilidade, e existem coisas que às vezes a gente demora muito mais tempo para conseguir falar, para colocar para fora e também para dar seguimento e andamento na nossa vida. E tá tudo certo e faz parte dentro do processo. Muitas vezes a gente tem que trabalhar
a ansiedade de se chegar ao objetivo muito rápido. Eu gosto sempre de falar que terapia não é miojo. Isso significa que os seus problemas, eles não surgiram de ontem para hoje e eles não vão embora de hoje para amanhã. Embora muitas vezes o paciente chegue ansioso para a terapia e querendo ver um resultado rápido, é importante a gente também avaliar essa ansiedade e o quanto muitas vezes ela também atrapalha o processo terapêutico. Entendo, compreendo essa necessidade, muitas vezes, de mudança, mas é necessária a compreensão de que muitas mudanças levam tempo e que a gente precisa encarar isso com naturalidade. Muitas vezes a gente tem a ideia equivocada de que, além de ter que ser um processo rápido, vai ser um processo indolor. Fazer terapia tem um lado muito gostoso de ter esse espaço reservado para a gente falar sobre a gente mesmo, que vai gerar uma sensação muitas vezes de alívio, muitas vezes de que conseguiu pôr para fora, desabafar aquilo que estava entalado às vezes há anos. Mas também fazer terapia é um processo muitas vezes doloroso, porque é nesse momento em que a gente vai falar das nossas dores e das nossas dificuldades. Isso significa colocar o dedo na ferida muitas vezes. É importante entender que existe algo no sofrimento que nos faz aprender, evoluir e amadurecer. Muitas vezes a gente foge da dor, que é um instinto natural nosso, dos seres humanos. Mas existem certas coisas na nossa vida que, se a gente não encarar, que machucam e que talvez a gente precise entrar em contato com essas dores para que o machucado ele cicatrize, aquele machucado vai ficar aberto durante a nossa vida toda. A ideia da terapia não é ser um sofrimento eterno. A gente vai de acordo com o limite do paciente. Isso significa que a gente pode ir aos poucos, de acordo com o que o paciente aguenta, tolera, e gradativamente ir se aproximando ao sentimento, ao fato, à situação que o paciente precisa trazer, que é de extrema dor. O objetivo da psicoterapia sempre vai ser devolver qualidade de vida e bem-estar ao paciente, independente da abordagem teórica que o profissional segue. É interessante saber que dentro da graduação, o profissional ele vai ter contato de uma maneira mais generalista e superficial das abordagens teóricas que podem ser seguidas após a sua formação na sua atuação. A tendência do profissional, depois da graduação, é buscar suporte em uma abordagem teórica para dar consistência aos seus atendimentos clínicos. Isso acontece depois da sua graduação e ele pode tanto fazer um aprimoramento em uma abordagem teórica, tanto quanto uma especialização, um mestrado, um doutorado, que vão dar suporte e subsídios a técnicas para serem usadas durante os atendimentos. É muito importante que o profissional mantenha uma abordagem teórica para desenvolver uma linha de raciocínio e desenvolver um trabalho junto com o paciente, para as coisas não ficarem tão soltas e tão generalistas. O profissional, ele vai, junto com o paciente, a partir do que o paciente vai falando durante as sessões, desenvolvendo e fazendo uma análise daquilo que está sendo falado para ele vai montar e estruturar as sessões para que se atinjam os objetivos. Dentro das abordagens teóricas mais conhecidas, nós temos a psicanálise, por exemplo. Todo mundo já ouviu em algum momento falar do Freud, certo? Mas não só de psicanálise vivem os psicólogos, existem muitas outras abordagens teóricas que também são interessantes, consistentes
e levam também aos objetivos. Quando eu me formei, eu escolhi atuar na terapia cognitivo-comportamental. Essa abordagem começou a ser desenvolvida na década de 60, a princípio para o tratamento de depressão. A partir do momento que ela começou a ser utilizada, foi observado que ela era eficiente em vários outros tratamentos de outros transtornos psiquiátricos e de ordem emocional. Então, atualmente, a gente sabe que a terapia cognitivo-comportamental ela é eficaz e traz resultados dentro de tratamentos diversos. Dentre eles, os mais famosos e que as pessoas acabam procurando mais a TCC são depressão, ansiedade, pânico, fobias, entre outros. A terapia cognitivo-comportamental entende que o paciente ele possui uma vivência que ela é única e diz respeito só como o paciente enxerga o mundo. Isso significa que todos nós podemos ter passado pela mesma situação, mas cada um vai fazer uma interpretação diferente daquela vivência e vai levar isso no decorrer da vida de uma forma. Isso faz com que a gente desenvolva alguns comportamentos, emoções, sentimentos e pensamentos. A terapia cognitivo-comportamental leva em conta essa vivência como principal fator para o desenvolvimento de pensamentos disfuncionais ou distorcidos. E é em cima disso que a TCC vai trabalhar. Nós vamos pegar os pensamentos distorcidos que essas vivências trouxeram para os pacientes e vamos, através de técnicas e de uma estrutura, desenvolver as capacidades, as diferentes formas de olhar e as diferentes formas de agir de uma nova maneira em relação a essas vivências e experiências. A terapia cognitivo-comportamental ela é uma terapia ativa. Isso significa que o paciente vai ter seu espaço para desenvolver a sua fala, trazer as suas questões, as suas vivências que ele está querendo trabalhar naquele momento, mas que o profissional ele também vai trazer algumas reflexões para a sessão de maneira participativa e ativa, para que exista uma interação entre paciente e psicólogo. A TCC, ela também é considerada uma terapia ativa porque muitas vezes o profissional propõe ao paciente que ele realize atividades que muitas vezes não são feitas dentro do horário da terapia. Isso significa que o paciente leva a tarefa para casa para ser feita ao longo da semana como uma forma de estender o processo terapêutico ao dia a dia, à rotina do paciente, fazer com que ele pense sobre o que foi conversado e falado durante a sessão e para promover alguma mudança de comportamento e pensamento durante o intervalo das sessões. É muito importante que o paciente esteja disposto a participar ativamente do processo terapêutico dele, pois isso ajuda no andamento das sessões. Então, quando a gente falou do tempo de atendimento, que a terapia tem data de início, mas ela não tem data de fim, é nesse momento em que o quanto o paciente se torna ativo dentro do seu próprio processo pode colaborar de maneira positiva para que o tratamento tenha uma duração menor. A TCC, ela também é uma terapia focada e estruturada, normalmente voltada aos problemas que o paciente traz. Então, normalmente, nós estruturamos as sessões de acordo com o que o paciente traz como sendo significativo e relevante e focamos na resolução
daquele pensamento e daquele comportamento trazido pelo paciente. A TCC, ela é uma terapia focada nos problemas do paciente. Então, muitas vezes o profissional, ele vai focar nos problemas que o paciente está trazendo como sendo relevante, com o objetivo de solucionar aquela situação. Isso ajuda quando os pacientes muitas vezes têm sintomas que os incomodam muito quando eles chegam à terapia pela primeira vez. Então, vamos supor que uma pessoa muito ansiosa e que apresenta crises de ansiedade e traz como problema central e inicial as crises, dentro do processo terapêutico vai ser a primeira coisa que nós vamos olhar, focado na resolução do problema das crises, na diminuição desse sintoma. A partir disso e da diminuição de alguns desses sintomas, ou a partir da resolução desses problemas, o profissional vai começando a captar mais informações para que possam ser trazidos outros temas e assuntos tão importantes quanto os trazidos inicialmente, para serem trabalhados durante os atendimentos. No entanto, a terapia cognitivo-comportamental sempre vai ter a tendência a desenvolver os problemas, focar nas questões e nas situações. Isso também envolve dizer que ela vai ser uma terapia que preferencialmente vai dar um foco no momento presente. Não que não possa ser conversado ou falado sobre o passado. Acho que quando o passado é dito, trazido para a sessão, significa que ele ainda está presente de alguma forma ou afetando no momento presente do paciente. E também, se o profissional julgar necessário buscar maiores informações com o paciente relativos a momentos já vividos no passado, ele vai fazer para que possa ser estruturado as sessões e para que possa ser compreendido melhor, de uma melhor maneira, de uma melhor forma, as questões trazidas pelo paciente ou porque talvez alguma área não esteja evoluindo da maneira como deveria. A terapia cognitiva, ela é educativa. Isso significa que o profissional vai se preocupar em fazer com que o paciente aprenda a ser terapeuta de si mesmo. O que isso significa? Significa que nós vamos trabalhar para que o paciente seja autônomo, tenha autonomia em relação aos seus problemas. Afinal de contas, a vida, ela é uma sequência de problemas. Na terapia, a gente vai aprender a lidar com os problemas atuais de uma forma em que, quando os próximos problemas surgirem, o paciente tenha repertório para resolver com autonomia, para resolver os próximos problemas que vão surgir. Existe também uma preocupação na psicoeducação que eu considero como sendo muito importante. A informação, ela é poder. E a partir do momento em que a gente aprende o que é aquilo que a gente está vivendo, ou seja, a partir do momento em que a gente aprende o que é a ansiedade, o que é depressão, o que é pânico, a gente encontra mais recursos e ganha mais forças para trabalhar e enfrentar aquele momento tão difícil. Esse trabalho que o profissional desenvolve de fazer com que o paciente se torne terapeuta de si mesmo envolve ensinar os pacientes a avaliar, identificar e traçar um plano de ação aqueles pensamentos disfuncionais. Para que isso seja atingido, a TCC utiliza várias técnicas e vários recursos que fazem com que o paciente entre em contato com esses pensamentos e crenças disfuncionais e aprenda a desenvolver esses recursos para a melhoria e para a evolução do processo terapêutico e para um caminho em que envolva a alta
da psicoterapia. Bom, com isso eu espero poder ter tirado algumas dúvidas e matado alguma curiosidade de vocês sobre a terapia e a terapia cognitivo-comportamental. E voltaremos a falar disso em um outro momento, aprofundando algumas dessas técnicas, a teoria e trazendo talvez alguns transtornos em que a gente possa explicar um pouco sobre o que são e também falar como a terapia cognitivo-comportamental enxerga o tratamento e a evolução desses casos. Espero ter podido ajudar e que você tenha curtido o conteúdo de hoje. Um grande abraço e até mais!